Olá, turminha do quarto ano. Estamos aqui hoje para mais um dia de aula. E nossa aula hoje será de geografia. E nós vamos falar sobre os meios de comunicação. Preparados? O material de vocês está todo ok? Ótimo! Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Façam agenda. 14/8/2020. Disciplina: Geografia. Conteúdo: os meios de comunicação. Atividade: páginas 226, a segunda questão, e 227. Os meios de comunicação. A todo momento, nos comunicamos com pessoas e com o mundo, e para isso usamos diferentes meios de comunicação. Na casa de vocês, qual o meio de comunicação que é mais usado por vocês, pela família de vocês? Eles permitem que as pessoas troquem informações, expressem suas ideias, adquiram conhecimento, trabalhem, divirtam-se, entre outras coisas. Os meios de comunicação são essenciais para conectar a área rural e a área urbana do município em suas trocas comerciais, por exemplo. Há diferentes meios de comunicação, como o rádio, a televisão, o cinema, o teatro, revistas, jornais impressos e virtuais, telefone e internet. Então, gente, os meios de comunicação hoje, eles foram evoluindo, eles estão mais avançados. Por exemplo, o telefone. Antigamente, alguns anos atrás, não existia tanta facilidade como tem hoje. Os nossos telefones com internet, com acesso à internet, via WhatsApp, Facebook, Instagram, não existia nada disso. Era um telefone na residência. E quando as pessoas podiam ter aquele telefone? Quando não existia. Então, existiam antigamente outros meios de se comunicar, como, por exemplo, a carta. Nós vamos ver nos slides mais na frente, tá? A carta. Não é hoje que você manda um e-mail e a comunicação chega imediata. Então, se escrevia uma carta, colocava nos correios ou ia por mensageiro. Então, essa carta demorava dias para chegar ao destino, para chegar à pessoa que foi enviada. Então, os meios de comunicação com o passar dos anos, eles foram se modernizando, foram se atualizando. E hoje é indispensável, por exemplo, na área rural. Na área rural, e nem todos os lugares têm o sinal de internet, tem o sinal para os celulares. Então, o que é que as pessoas fazem? Eles adquirem uma outra maneira, como antenas, para captar o sinal e ficam conectados com o mundo. E agora vamos ver um pouquinho sobre o telefone. O telefone é um dos meios de comunicação mais utilizados no mundo, pois permite a comunicação instantânea à distância. O telefone celular possibilita que a comunicação seja feita sem a necessidade de fios, favorecendo a mobilidade do usuário. Os aparelhos celulares são modernos, com acesso à internet, reproduzem áudios, vídeos, mensagem de texto, além de terem as funções rádio e TV.
Então, os telefones celulares, eles também foram evoluindo com o passar do tempo. Antigamente, logo quando surgiu o telefone celular, ele era grande, muito pesado e não tinha o que os telefones têm hoje, acesso à internet, não tiravam fotos, eles só ligavam e recebiam as ligações. E quando surgiu, era assim uma coisa de outro mundo. Então eles foram melhorando, a tecnologia foi avançando. E hoje nós podemos fazer tudo nos celulares. Podemos acessar a internet, podemos ver vídeos, podemos assistir até TV, porque tem alguns celulares que têm essa função de TV, de rádio. Podemos escutar músicas, mandar mensagem de texto, podemos ficar conectados nas redes sociais. Observem as imagens. Então, olha só como era o telefone antigamente. Aí ele foi evoluindo e foi melhorando. Depois ele ficou moderno, como são os celulares de hoje. O primeiro telefone era na década de 1920. O segundo já foi na década de 1980. E o telefone mais atual na década de 2010. Curiosidade: ligações locais, interurbanas e internacionais. A ligação telefônica feita de um município é chamada de local. A ligação feita de um município para outro é a ligação interurbana. E a feita de um país para outro chama-se ligação internacional. Os sistemas de descagem direta à distância, que é o DDD, que significa Sistema de Descagem Direta à Distância, e Descagem Direta Internacional, que é o DDI, permitem ligações interurbanas nacionais e internacionais com grande facilidade. Agora vamos ver um pouquinho da carta. A carta é uma forma de comunicação escrita à mão ou impressa, endereçada a uma ou a várias pessoas. Para a correspondência chegar a seu destino, é necessário escrever no envelope o endereço do destino, pessoa para quem a correspondência será enviada. É preciso também indicar o endereço do remetente, a pessoa que está enviando a correspondência. Então, como a tia falou no slide anterior, que antigamente não tinha essa comunicação que nós temos hoje. Então, a carta, ela era muito utilizada. Então, nós tínhamos que pegar o envelope, escrever a carta, colocar o nosso nome completo, o nosso endereço e atrás colocar o nome da pessoa para quem a carta iria e o endereço corretamente. O jornal. O jornal é um meio de comunicação impresso, virtual ou televisivo. O primeiro jornal impresso publicado no Brasil foi a Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808, quando a família real estava instalada na cidade. E esse jornal noticiava apenas os assuntos que eram de interesse da coroa portuguesa. Durante muito tempo, o jornal impresso foi uma das principais fontes de informação dos brasileiros. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, o computador e a internet dominaram as redações dos jornais. Hoje eles podem ser lidos online em computadores, tablets e no celular. Quem já viu o jornal impresso? O jornal
de papel. Então, antigamente só se usava aquele tipo de jornal, mas com o avanço da tecnologia, hoje nós podemos ler o jornal no computador, no tablet, até mesmo no celular. Então, a modernidade, a tecnologia veio avançando também em relação ao jornal. Observe as imagens. Então, esse era o jornal de antigamente, que se chamava Gazeta do Rio de Janeiro, e ele foi fundado quando a coroa portuguesa veio para o Brasil. E ao lado, o mesmo jornal, né, só que com outro nome, Folha de São Paulo, é acessado pelo computador, celular, tablet. E agora vamos falar um pouquinho da internet. A grande revolução das comunicações ocorreu com o advento do computador e da internet. Hoje, no mundo, eles praticamente se tornaram indispensáveis, sobretudo por agilizar e aperfeiçoar a divulgação de informações e o funcionamento das atividades de empresas, órgãos governamentais, bancos e estabelecimentos comerciais. Então, a grande revolução das comunicações chegou com o computador e a internet. E hoje no mundo, eles são duas ferramentas indispensáveis para a maioria das pessoas, porque ajuda tanto a agilizar como a aperfeiçoar, a divulgar as informações, né? Muita gente trabalha diretamente com o computador, na internet. Então, isso facilita a vida das pessoas e muito. Por exemplo, a tia. Antes da pandemia acontecer, a tia dava aula na sala, não é isso? Na nossa sala de aula. E hoje, a tia precisa da internet, precisa do computador, precisa do celular. Então, eles se tornaram as minhas principais ferramentas de trabalho para que eu possa transmitir a aula para vocês. Então, o computador e a internet hoje são indispensáveis na vida de muita gente. A internet é a rede que interliga computadores do mundo inteiro. Ela facilita a comunicação escrita e falada entre as pessoas em tempo real, além de permitir o acesso a diversas informações e a navegação por vários sites, páginas virtuais de conteúdo. Pela internet, é possível, por exemplo, visitar museus e bibliotecas de outros países, aprender uma língua estrangeira, fazer um passeio virtual por montanhas de locais remotos do planeta, conhecer a cultura de outros povos, entre inúmeras possibilidades. Observem a imagem. Então, essa imagem está mostrando um celular, onde a pessoa digitou algum endereço e, através da internet, a pessoa vai sendo direcionada até chegar no endereço solicitado. No Brasil, o acesso à internet tem aumentado cada vez mais, principalmente entre os jovens. Pesquisa realizada pelo IBGE apontou que, em 2016, a maioria dos brasileiros utilizou a internet para trocar mensagens por aplicativos de bate-papo. No entanto, aproximadamente 35% dos brasileiros ainda não têm acesso à internet, com grande variação entre as regiões brasileiras. Então, vamos observar o gráfico
no próximo slide, que vai nos mostrar isso. Assim também como muitas pessoas dependem da internet hoje para trabalhar, para acessar as redes sociais, também existem pessoas que não têm esse acesso, que não têm internet, que não têm um computador, que não têm nem sequer um celular. Então essas pessoas, elas ficam isoladas do mundo virtual por não ter esse acesso. Observem o gráfico. Então, olha só, Brasil, acesso à internet por região. Então, vamos ver no Nordeste. 52% das pessoas, 52% das pessoas acessam a internet. No Norte, 54%. No Sul, 67%. No Centro-Oeste, 71%. E no Sudeste, 72%. A internet possibilita as pessoas enviarem e-mails, que são correios eletrônicos, pelo qual se encaminham fotos, imagens, documentos e outros tipos de texto, ou mensagens instantâneas por meio de aplicativos específicos, utilizando para isso computadores, celulares e tablets. Outra novidade trazida pela internet é a comunicação por meio de câmeras, que ligadas a um computador transmitem imagem em tempo real. No caso do WhatsApp, se eu fizer a chamada de vídeo com algum de vocês, com alguém, eu vou ter a transmissão em tempo real, tá? Em algumas situações e em lugares, para usar o telefone, o fax ou a internet, são necessários satélites artificiais que ficam no espaço em torno da Terra. Os satélites recebem e transmitem sons e imagens do mundo todo, ao mesmo tempo em que as emissões estão sendo feitas. Observem a imagem. Então, essa imagem está mostrando os usuários de redes sociais da internet fazendo uso de uma linguagem própria de comunicação, incluindo alguns bonequinhos, né? Figuras que indicam estados emocionais como alegria, tristeza, espanto, entre outros. Então, nós usamos muito esse tipo de ferramenta no WhatsApp. E agora vamos praticar página 226 e 227. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção, página 226. Segunda questão. Leia o trecho da reportagem a seguir com o professor e os colegas. Então, vocês tinham que ler o texto para responder as demais perguntas. Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Segundo a reportagem, as crianças com deficiência visual têm uma vida parecida uma com as outras crianças? A diferença é que elas não enxergam. Vocês acham que é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Segundo a reportagem, os alunos do colégio não estão acostumados a ter colegas com deficiência visual na sala de aula. É verdadeiro ou é falso? É falso. Fabiana escreve no caderno com os outros alunos da classe. É verdadeiro ou é falso? É falso. O alfabeto em Braille foi criado por Louis Braille. É falso ou verdadeiro? É verdadeiro. Terceira questão. Agora responda. O item A. A escola em que você estuda está adaptada para pessoas com deficiência visual?
B. Se sim, quais são os recursos existentes? C. Se não estiver adaptada, o que seria necessário implantar? Então, a terceira questão é uma resposta pessoal de vocês, tá? Meus amores, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.